Capítulo 29 Rendição. Ela segurou a mão da filha sentindo o profundo orgulho da sua força e da bondade daquela alma. A partida de Bernardo abalou profundamente a disposição e a saúde de Caroline. A garota passou a viver reclusa em seu quarto, acompanhada apenas dos seus intermináveis acessos de tosse. Uma febre alta chegou a acometê-la, para o desespero da mãe que tinha o terço cravado na mão, dia e noite. Aqueles sintomas, todavia, não se delongaram. Passada a primeira semana de fossa, Caroline estava, ao menos, conformada. Rendeu-se à sua condição de passividade, deixando de lado o seu ideal de uma vida intensa e inteiramente sua. Afinal, era mulher e, como todas as mulheres da época, nascera condenada à submissão. Quem mais se contentou com a melhora da menina foi Enésio. O casamento se aproximava e não seria nada bom mandar a filha para o altar com sintomas de gripe. Naquelas semanas ele vinha cuidando para tudo sair perfeito e compensar o fiasco da primeira tentativa de casá-la, abafando inclusive os rumores sobre o seu sumiço. Convidou toda a alta sociedade e investiu pesadamente na decoração e nos detalhes. Queria luxo, inveja, comentários. Caroline pôde constatar aquilo em uma tarde, em que Dinamene foi até o seu quarto radiante, com o pacote nos braços. As costureiras estiveram aqui, senhorita. Trouxeram para a primeira prova. É o seu vestido do casamento. Ela abriu o pacote a contragosto e estendeu a peça diante de si. Não pôde conter uma exclamação. Era feito de seda, a mais pura que ela já havia sentido nas mãos. Toda a saia era enfeitada com detalhes minuciosos. Na cintura e no colo, inúmeros brilhantes reluziam com a luz vinda da janela. Vestiu-o com cuidado como se fosse feito de vidro. Sentiu-o encaixar com precisão em seu corpo. Assim que a serva fechou o último botão perolado. Está maravilhosa, senhorita. Caroline se contemplou ao espelho, achou-se linda, contudo de que adiantava tanta beleza, se era destinada aos braços de um estranho. Lembrou-se do vestido emprestado por Nurra em seu casamento cigano, tão mais belo conquanto tão mais simples, a alegria que ela teve ao vestir aquela peça rústica. Na expectativa de ser admirada por Bernardo, era incomparável ao desgosto daqueles dias que a aproximavam de sua sentença. Forçou os braços para trás, tentando alcançar os botões. Dinamene se apressou em ajudá-la. Está pinicando? Não, lamentou com um suspiro exausto. Está me matando. Nos dias seguintes, todos os servos estavam empenhados nos preparativos para o casamento, que aconteceria em menos de uma semana, buscando a perfeição que lhes era exigida. Num piscar de olhos, Caroline viu amanhecer o dia da cerimônia. Bom dia, minha querida filha. Antonella entrou com uma grande bandeja de café da manhã e um sorriso ainda maior. Hoje é um grande dia, anunciou abrindo as cortinas. O sol está brilhando para você. Caroline ia retrucar aquela inútil tentativa de animação, mas não quis decepcionar a mãe. Sentou-se na cama com um profundo bocejo que a fez tossir várias vezes. E essa tosse que não passa, observou a mãe preocupada. E se lhe dá um aceno no meio da cerimônia? E se lhe dá um acesso no meio da cerimônia? Eu me seguro, garantiu sonolenta. Estudou os pãezinhos frescos por muito tempo, sentindo o estômago embolar. Sem fome? Arriscou. Completamente. Deve ser a ansiedade. Caroline encarou a mãe com franqueza. Mãe, esse casamento é um grande pesadelo para mim. Não finja que não sabe disso. Antonella, enfim, aquietou sua animação forçada. Tenha fé, minha filha, você ainda pode ser muito feliz. Mas ambas sabiam que aquilo não era verdade. A cerimônia seria realizada no meio da tarde por opção de Enésio.
Ele não admitiu, mas o real motivo era que as chances de Caroline fugir sem ser vista sob a luz do sol eram muito inferiores. Passado o horário do almoço, os gramados do jardim já recebiam as primeiras carruagens, carregadas de gente fina e importante. Em poucas horas, grandes grupos de pessoas muito bem vestidas se formavam no jardim, rodeando o corredor formado rumo a um altar ao ar livre. Caroline observava a movimentação da janela do seu quarto. Não conseguia impedir que a todo instante os olhos caíssem sobre a pequena casa dos domadores, que, como os demais servos, já deviam ter recebido a ordem de recolhimento. Era triste pensar que Bernardo não estava mais ali. A porta do seu quarto se abriu às suas costas, por onde entrou sua mãe impecavelmente arrumada, num vestido luxuoso de cor clara e adornado por brilhantes. Não se surpreendeu em ver que a filha ainda não estava pronta. Seu casamento começa em pouco tempo, advertiu tomando nos braços o vestido branco estendido sobre a cama. Caroline franziu os olhos com pensamentos que já vinha alimentando por toda a manhã. Por que estou me casando, mamãe? Antonelli estranhou aquela observação. O que quer dizer? Quem idealizou esta festa? Quem teve a palavra final sobre meu destino, decidindo quando e com quem eu me casaria? O seu pai? Respondeu automática, mas logo corrigiu. Quer dizer... Manteve os olhos em Caroline, que caminhava de um lado ao outro do quarto, lunática. A garota começou a rir, o que a preocupou mais. Não é irônico? Estou fadada a passar o resto dos meus dias infeliz, por ordem de alguém que não tem relação alguma comigo, um estranho. Antonelli suspirou, prevendo problemas. E o que pretende fazer em relação a isso? Nada. Viu o olhar confuso da mãe e se explicou. O único homem que me faria feliz já deve estar a milhas de distância. Se eu me livrasse desse casamento contando a todos sobre meu pai verdadeiro, arruinaria a sua vida e a minha, a troco de nada. Os olhos de Antonelli se encheram de lágrimas. Segurou a mão da filha, sentindo o profundo orgulho da sua força e da bondade daquela alma. Em poucos minutos, Caroline Mondevier deixava refletir uma noiva no espelho. A cerimônia estava marcada para as 3:30 da tarde. Pouco antes das 4 horas, uma das convidadas apontou para a escadaria do castelo. A noiva está chegando, comentou animada ao ouvido do colega. A informação foi transmitida em altíssima velocidade, transformando-se em um murmúrio ansioso. A noiva vinha acompanhada da mãe e de Dinamene, que seguravam respectivamente seu braço e a cauda do seu vestido. A garota sentiu o corpo estremecer ao deixar o último degrau, vendo todas aquelas pessoas olhando-a com curiosidade e sorrisos. Apertou o braço da mãe e parou de andar tossindo. Vamos, Caroline, encorajou-a com o coração apertado. Respirou bem devagar, contendo-se, e continuou a caminhar. Todos se admiraram com a produção impecável. O belo vestido sob encomenda, acompanhado de um enfeite dourado no belíssimo coque e luvas brancas que cobriam todo o antebraço. Os convidados se alvoroçaram. Algumas pessoas já vinham dar as congratulações à noiva, cheios de cordialidade, e Enésio se esforçava em guiar todos eles às cadeiras para que a cerimônia começasse. A última pessoa com quem se deparou no caminho foi Philip. Estava enganchado a Gabriele, mas sua atenção estava completamente voltada à noiva. Sua expressão era um misto de tristeza e admiração. Caroline mirou-o nos olhos, sentindo uma vontade muito forte de chorar. Antes de qualquer palavra ser dita, o barão se interpôs, guiando o jovem casal aos seus assentos. Caroline baixou bruscamente a cabeça, querendo se livrar daquela tortura. O gentil e sorridente barão de Mondevier dirigiu-se a ela,
transformando-se de volta em quem de fato era. Comporte-se como a protagonista do casamento mais comentado do ano, exigiu num sussurro irritado. Um único deslize e vai passar o resto dos seus dias no convento, está ouvindo? Ela simplesmente concordou, rendida. Dali, partiu para o corredor entre os dois conglomerados de convidados. Todos agora estavam em pé, olhando para a noiva que atravessaria o corredor, conduzida por um estranho, o mesmo que proibira seu verdadeiro pai de sair da sua casa naquela triste tarde. Seu pulmão começou a arranhar. De início não conteve a tosse, mas sentiu o olhar irritado de Enésio sobre si e conseguiu impedi-la, erguendo o queixo para sua caminhada final, rumo a dias de infinito desgosto. O coração da menina estava aos pulos. Alguns músicos tocavam a marcha próximos ao altar. Ao seu redor, pessoas sorrindo, observando e comentando. Meio a um mar de rostos que ela nunca vira antes, avistou o olhar triste de Philip e o sorriso emocionado da irmã mais velha. Voltando os olhos para o altar, fantasiou por um momento que quem a aguardava era Bernardo. Enxergou-o ali em pé, vestido da maneira como estava no dia do casamento na floresta. Conseguiu até mesmo sorrir, antes de se lembrar que quem a aguardava ali na verdade era Demétrio. O noivo se adiantou para receber a futura esposa. Caroline se enojou com aquele sorriso amarelo de fumo, acompanhado da malícia de um olhar ambicioso. Virou o rosto antes que sentisse náuseas. Enganchados viram-se para o padre Reynolds, o qual iniciou o longo discurso que teria uma única finalidade, a união matrimonial. Após longas leituras, bênçãos e sermões, aos quais Caroline não conseguia prestar atenção, chegou o momento da pergunta definitiva. Se alguém for contrário a esta união, diga agora ou cale-se para sempre. A noiva apertou os olhos, desejando imensamente ouvir, naquele silêncio profundo, uma voz que intercedesse por ela. O único som que ouviu, contudo, foi o canto de uma ave distante. Se a natureza pudesse opinar, ela com certeza seria favorável a mim, imaginou com tristeza. Já se conformava com a conclusão da sua cerimônia, quando o silêncio foi quebrado por um murmúrio agitado e alguns gritinhos. Viu que os olhos de Reynolds não estavam mais em seus papéis, e sim em um ponto atrás dela. Virou-se para os convidados, sem compreender o que havia de errado, mas a fonte daquela inquietação estava além. O que significa isso? Murmurou o barão indignado. Uma frota de cavalos se aproximava, trazendo algumas dezenas de pessoas barulhentas. Parem este casamento! Ouviu-se quando estavam mais próximos. Caroline forçou a vista, tentando reconhecê-los. Os animais pararam nas proximidades, um a um, fazendo os convidados das últimas fileiras correrem para perto do altar. Caroline sentiu o coração saltar de felicidade ao reconhecer uma única pessoa dentre todas, Bernardo. Repito, ele gritava, este casamento não pode acontecer. Os convidados se entreolharam sem compreender. Reynolds estendeu o braço aquietando-os, parecia muito irritado. E quem seria o senhor para poder influir na cerimônia da qual não está participando? Ele está falando em meu nome. Quem respondeu foi outra voz mais distante. Bernardo desceu do cavalo, revelando uma pessoa que vinha montada atrás de si. Era Nurra. O barão começou a rir, imaginando se aquilo tudo não seria um sonho sem sentido. A senhora? Zombou. E posso saber por que devo dar ouvidos a uma maldita?
Ela encheu os pulmões para responder, com seu sorriso sempre sereno. Meu nome é Antonieta de la Chauvenière. Sou bisavó da noiva. O espanto com a notícia foi geral, especialmente para Caroline e sua mãe. Vovó! Murmurou Antonelli pasmada. Creio que tenham se esquecido de me mandar um convite. Falou bem-humorada. Na verdade, imagino que ninguém acreditasse que eu ainda estivesse viva. Estendeu a mão para Bernardo, que a ajudou a descer do animal. Que grande piada! Exclamou Enésio, cético. É óbvio que é uma fajuta. Antonelli não diria o mesmo. Não é minha neta. Antonelli saltou, os olhares todos, se direcionando a ela enquanto sua suposta avó se aproximava a passos lentos, tirando um objeto das vestes. Quem mais, senão eu, possuiria esta joia? Ela exibiu o colar que Caroline deixara na comunidade, na troca pelo relógio de Bernardo. A garota sentiu o estômago embrulhar. Antonelli cruzou os braços irritada. Este colar é falso. O verdadeiro estava comigo e foi passado para Caroline. Não podia ter ficado em melhores mãos, observou Amena. Contudo, o tempo cuidou que ele voltasse à sua dona original. Se Caroline não carregasse esse tesouro consigo, talvez eu jamais me desse conta de que ela era minha bisneta. Antonelli virou os olhos espantados para a filha, esperando ouvi-la desmentir. Enésio estava igualmente assombrado. Caroline! Gritou, nervoso. Você se misturou aos malditos na floresta? Não seja tolo, Enésio, interveio Antonelli. É óbvio que essa senhora está mentindo, não é mesmo, Caroline? A garota estava engasgada. Seus olhos passaram pelo rosto de cada um dos presentes, esperando encontrar uma luz em alguns deles. Contudo, estavam todos sedentos por respostas. A voz tranquila de Nurra chamou de volta a atenção de Antonelli. Eu consegui encontrar Ernest. Um longo instante se passou em silêncio. Antonelli fitou a senhora com surpresa no olhar. Sentia-se como se estivesse diante de uma lenda viva. Como disse? Encontrei-o no interior da floresta naquela primavera. Ele também tinha partido ao meu encontro, sem saber da minha iniciativa. Antonelli sentiu os joelhos amolecerem e se segurou no pilar. Todos prenderam a respiração enquanto a senhora contava a sua história. Foram dias de incessante busca sem rumo, ambos guiados por uma misteriosa voz no coração. Ele estava tão fraco e doente. Encontrei abrigo em uma comunidade cigana, aqueles a quem vocês chamam malditos. Eles me ajudaram a cuidar do meu amado, que acabou não sobrevivendo muitos dias. Vários cochichos se espalharam entre os convidados que compartilhavam entre si os fragmentos que cada um conhecia sobre o mito Antonieta. Caroline pôde ouvir uma senhora gorda comentar em voz alta que sempre acreditou ser uma lenda. Antonelli ainda encarava a avó, inconformada. Está me dizendo que deixou tudo para trás para encontrar a morte do seu amado? E o faria de novo se pudesse voltar no tempo. Antonieta pegou o belo colar e pousou o pesado pingente na palma da mão. Esta joia guarda segredos que nenhuma de vocês poderia saber. Prendeu a grande pedra verde nas pontas dos dedos e a girou, causando um estalo. Caroline pensou que ela a tivesse quebrado, mas a pedra simplesmente desencaixou do pingente. Se debaixo desta pedra não estiverem as iniciais A, E, pode mandar-me castigar neste mesmo instante. Caroline se aproximou, afastando as pessoas do caminho,
e pôde ver com clareza. A pedra verde era encaixada no metal por linhas em alto relevo, que formavam uma fusão das letras A e E no interior de um círculo. Não é possível, Antonelli murmurou com os olhos inundados. A, E, sussurrou Caroline admirada. Antonieta e Ernest. Muito mais que isso, minha querida. As letras não remetem apenas a nossos nomes, mas ao significado implícito em nossas iniciais, a dádiva do amor eterno. Muitos se aproximavam para ouvir melhor a velha senhora. Até mesmo Enésio parecia aquietado por sua serenidade. Ernest encomendou o colar assim. Quando fugi para encontrá-lo, guardei a joia com muito cuidado em minha trouxa. Apenas quando o encontrei, foi que me dei conta de que havia perdido o colar. Deixou cair no jardim, explicou Antonelli surpresa consigo mesma. Fiquei tão triste. Pressionou a pedra de volta no pingente. Mas Ernest me tranquilizou. Garantiu-me que nosso amor permaneceria vivo na joia e que ela devia permanecer nas gerações seguintes, para que todas aquelas que usassem pudessem ser guiadas até o seu amor eterno, por mais impossível que lhes parecesse. Caroline e Bernardo se olharam, admirados. A garota sentiu o estômago afundar. Impaciente, Reynald interveio em voz alta. Seja quem for esta mulher, que argumentos ela traz que impeça a continuidade desta cerimônia? Os olhares voltaram-se novamente à senhora, que anunciou confiante. Esta moça já é casada, senhor. O rosto de Enésio ficou púrpura ao som das várias exclamações surpresas, inclusive a da própria noiva. A senhora tem alguma prova para esta afirmação? Questionou o celebrante. Ela acenou para um dos acompanhantes montado sobre cavalo selvagem. De cima do animal, o cigano estendeu um grande lençol branco, em cujo centro se via uma mancha forte de sangue. O casamento foi consumado, explicou com tranquilidade. Caroline se casou em nossa comunidade com este rapaz. Bernardo se encolheu quando os olhares recaíram sobre si. Caroline abafou uma exclamação. É verdade o que esta senhora está afirmando? Reynald a fitou com perturbação. Caroline abria a boca em vão, traída pelas palavras que não lhe queriam atravessar a garganta. Responda, Caroline, bradou o barão aproximando-se dela. Você se deitou com este servo? Com este servo? Ela recuou, completamente perdida. Todos a olhavam com a mesma expressão de espanto, cobrando a verdade. Eu... Dessa vez a crise que a invadiu foi incontrolável. Ela apertou o colo, tentando conter a tosse, mas suas forças já estavam esgotadas. Tapou a boca com uma das suas mãos, procurando cegamente por apoio com a outra, ao que suas pernas vacilavam. Elizabeth correu para ampará-la. Carolina encostou-se à irmã quase sem fôlego de tanto tossir. Quando afastou as mãos do rosto, seu coração congelou. Tal qual o lençol que o cigano estendera, suas luvas brancas estavam manchadas de sangue.